aqui nas lives mesmo, vocês ficam me perguntando um monte de coisa séria. Ok, de boa, não reclamo. Até porque é assim que eu ganho dinheiro, né? Vocês mandando superchat, essas coisas. Só que assim, eu vou ser bem franco com vocês. Eu tô numa fase que eu tô querendo muito ser alienado, tá ligado? ênfase no querendo ser, que a gente não consegue. Mas eu ando querendo. E aí vem aquela culpa cristã, mas se você se aliena, enquanto isso os outros sofrem, eu sei, mas assim, tipo, eu sofrer em casa também vai mudar alguma coisa? Porque eu tava lembrando, não sei se vocês viram recentemente, já não é mais tão recentemente, acho que faz um mês, 2 meses, o canal Tempero Drag. Eu sempre esqueço ali, é Rita Von Hunt, mas eu esqueço o nome dele ali, que faz a Rita Von Hunt, sempre esqueço o nome dele. Eu vi ele deu um hiato no canal, não sei se ele já até voltou, Gui o quê? Guilherme, bom, enfim, Guilherme. Eu não sei até se ele já voltou com o canal, acho que não, né? Ele falou que ia fazer um hiato, ia parar o canal por um tempo, e ele disse que assim ia fazer porque ele tava muito ficando mal, né? Pô, porque assim, todos os vídeos dele eram sobre alguma injustiça no mundo, né? Aí o último, acho que o penúltimo vídeo dele tinha sido sobre crianças morrendo na Palestina. Imagina as coisas pesadas que o cara teve que ver pra poder fazer vídeo e não sei o quê. Aí no último vídeo dele falou assim, cara, eu preciso dar um tempo. Eu tô pessimista, eu tô ficando depressivo, assim, e é isso mesmo. Tu entra, tem épocas que tu precisa meio que resguardar, tá ligado? Até mesmo ele fala no vídeo, né? Tempo de reflorestamento, assim, tu tem que fechar, sabe? Se cercar mesmo e dar tempo pra germinar alguma coisa de volta naquele terreno. Senão ele fica infértil com tanto chorume, cara. Eu fico pensando, por exemplo, tem um perfil no Instagram e no TikTok, eu não sei se ele tá no YouTube também, que é o HQ Sem Roteiro do PJ. Já participou de evento junto e tal, gosto muito do PJ. Apesar do nome ser HQ Sem Roteiro, que começou com o podcast, hoje ele fala basicamente política, né? Ele posta bastante, ele é bastante ativo em vídeos verticais, tá sempre comentando tudo de horrível que tá acontecendo. Eu não sei como é que ele aguenta, cara. Porque assim, vamos, sabe, esse papo aqui é interessante pra sair a questão só de uma questão pessoal. Tem uma crítica da arte que vem geralmente de caras mais à direita, Ortega y Gasset, algumas coisas assim, alguns caras assim. Eu vou mostrar que o raciocínio tem o seu problema, mas a premissa é boa. Eles comentam o seguinte: eles fazem uma comparação, por exemplo, entre a Odisseia do Homero, a Odisseia e a Ilíada de Homero. Só pra vocês terem uma noção, a Odisseia e a Ilíada, a história é uma história que começou como uma história oral, então deve ter surgido ali do século XII, XIII antes de Cristo. O Homero, que talvez nem tenha sido só um, mais de uma pessoa constitui essa figura mítica do Homero, escreveu isso ali por volta do século, acho que 8 antes de Cristo, 8, 9 antes de Cristo. Então a gente está falando assim de uma obra que tem mais ou menos 3.000 anos. Segue atual. Atual no sentido, quando a gente usa essa expressão atual, é aquilo que ainda atua, certo? Segue atual. No tanto que está vindo mais um filme, mais uma adaptação da Odisseia, inclusive dirigida pelo Christopher Nolan. Aí você fica pensando no que o Nicolas Ferreira tweetou essa semana. Daqui 1.000 anos, se a humanidade não se destruir, a gente ainda vai estar falando da Odisseia do Homero. Mas a gente não vai estar mais falando do Nicolas. Talvez daqui 1 ano a gente já não esteja mais falando do Nicolas. Estão entendendo o ponto que eu quero chegar? E esses caras apontavam isso. Essa galera mais conservadora do campo da arte, eles criticavam muito demandas do hoje na arte. Só que, claro, aí veio o problema, né? Eles falavam que deveria sempre se voltar para temas universais. Só que os tais temas universais geralmente é sofrimento de homem branco, né? Então, assim, tem o problema no raciocínio deles, mas a premissa eu acho bacana no sentido de questionar o que é atual. O que é verdadeiramente atual. Atual é o que aconteceu ontem ou atual é o que aconteceu há 3.000 anos atrás e ainda é mais influente do que aconteceu ontem. Shakespeare é mais atual que qualquer autoajuda nojento que tá saindo agora numa livraria. Shakespeare ainda é mais atual que qualquer autoajuda que vocês forem pegar. E aí eu fico pensando, porque faz parte também desses políticos mais espalhafatosos nas redes sociais, faz parte eles colonizarem o nosso cotidiano, fazer com que a gente fale deles o tempo inteiro. O Trump, se fica 3 dias sem ser manchete, ele faz alguma coisa extremamente horrível para ele voltar a ser assunto. Então faz parte da estratégia desses caras colonizar o nosso cotidiano. Aí a gente tá falando deles enquanto a gente podia estar falando de filmes que a gente quer comentar, de livros que a gente tá lendo, de quadrinhos, de jogos, de música, A gente podia estar falando de tanta coisa que é muito mais rica, digna, edificante. Veja, eu não tô criticando quem se presta para isso. O PJ faz um grande trabalho. Só tô dizendo que eu olho para isso e eu falo, cara, eu acho que eu me matava, tá ligado? Se eu passasse o dia inteiro consumindo essa gente, cara. Então, só para não haver equívocos, falar de questões do cotidiano, falar de questões do momento, faz parte. Eu acho que também não é cair nessa. Daí vira uma coisa meio moralista. Não, você tem que falar só de temas universais. O que você chama de universal? Sofrimento do homem branco? Não tem essa aí. Agora, por outro lado, eu entendo essa provocação. Cabe lembrar que um cara que era super de esquerda e que também fazia essa provocação era Walter Benjamin. O Walter Benjamin criticava muito esse sacrifício dessas grandes experiências, esse sacrifício do nosso patrimônio cultural em troca da moeda miúda do hoje. Ou seja, da gente ficar preocupado com
com trivialidades do momento e aquilo que, acima de tudo, faz nós sermos quem nós somos. As nossas bases culturais a gente não se debruça, a gente não pensa, a gente não discute. Então, enfim, tudo isso que eu tô falando não é receita de vida pra ninguém, tá? Só tô falando do quanto que é estratégico, muitas vezes, você produzir uma certa blindagem. Aí alguns vão dizer, mas às vezes não dá. Aí vem aquela coisa, mas para aqueles que estão em sofrimento... Não... Exato, eu sei disso. É óbvio. É um privilégio poder fazer isso. Às vezes você não tem escolha. Quando a água tá batendo na tua bunda, tu não tem escolha. Mas vamos falar de maneira amoral, sem preconceito, sem moralismos. Quem pode fazer isso, faz. Porque, inclusive, eu acho que isso é uma dignidade humana. É um critério de dignidade humana você escolher para o que você deve dar atenção. É um critério de dignidade. Tristes são as pessoas que estão numa condição onde outros filhas da puta colocaram elas nessa condição onde elas têm que pensar sempre numa mesma coisa. Tem que estar sempre dando em grito para conseguir ter o mínimo. Isso é horrível. Só que assim, em vez da gente dizer, porque o privilégio daqueles que podem se blindar dessas questões, não, a gente tem que garantir isso para todo mundo. Eu acho que essa dignidade tem que ser de todos. Só que também, ao mesmo tempo que é importante a gente estar consciente de certas questões, também a gente não pode cair no moralismo de travesseiro. Só porque eu tô consciente eu vou mudar. Cara, se eu tô, por exemplo, o caso da Gaza, vamos pegar a Gaza, lá, que tá lá longe. Cara, eu não vejo notícia. Até porque eu já sei o suficiente sobre aquilo ali para eu ter minha opinião. Eu vou ver notícia por quê, irmão? Tá ligado? Eu vou ver notícia para quê? Eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer nada a respeito disso. O que piora tudo, porque bate um sentimento de impotência. Eu não consigo fazer nada. No momento certo, que precise cobrar de políticos ou de autoridades, bom, eu posso me juntar. Mas efetivamente, hoje, nesse momento, eu consigo fazer uma coisa, eu não consigo fazer nada. Eu vou povoar o meu dia a dia dos maiores atrocidades a troco do quê? E sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, a única coisa que eu posso acrescentar, que eu acho que tem alguma coisa para eu acrescentar, é que assim, o principal ponto ali, só para não dizer que eu não toquei no assunto, o principal ponto que me incomoda, não é o principal ponto, é aquele que mais me incomodou e eu vi menos pessoas falarem. Tá? Não tô dizendo que é a coisa mais séria ali, mas foi aquela que eu vi, foi aquela que me incomodou e que menos pessoas de fato deram atenção, até porque realmente tem outras coisas tremendas ali para prestar atenção. Mas é assim, o quanto que o discurso sobre o policial é muito parecido com o discurso do professor, cara. É tão bizarro isso. É incrível como a gente vive num país que reveste a exploração com um discurso de pseudo-dignificação. É isso? Tornar a pessoa digna. De enaltecimento, discurso de enaltecimento. Então, por exemplo, 4 policiais morreram numa operação policial. Cara, eles são servidores do Estado, tá ligado? São funcionários públicos. Ok, policial é uma profissão mais de risco. Mas na boa, eu não consigo achar que tá de boa 4 policiais mortos, sabe? Alguma coisa tem que ser repensado. Mesmo que você diga, só matou bandido. Ok, foi tudo só no confronto. Ok, mas porra, 4 policiais mortos. Ok? Aí o discurso que se articula nisso, os heróis e tal. É a mesma coisa falando de professor, cara. O professor tá lá explorado, o professor tá lá ganhando mal pra caralho, o professor tá em depressão, o professor tá com uma série de problemas, às vezes ameaçado de morte por um aluno, não sei o quê. Mas são os heróis. Professor é herói. Toda vez que o Estado quer fuder com alguma categoria, ele heroifica. Coloca as pessoas numa situação de precariedade, coloca essas pessoas em risco e torna em herói. Os heróis. Cara, eu não acho isso aceitável, tá ligado? Se eu fosse policial, eu estaria muito incomodado com isso, porque na condição de professor eu já ficava muito incomodado. Até porque se isso naturaliza, daqui a pouco vai dizer, em nome da guerra contra o crime, se policial morrer, tudo bem. Eles são herói, né? Herói pode morrer. Herói vai pro sacrifício. Heróis são heróis trágicos. Eu acho complicado quando a gente começa a naturalizar esse tipo de discurso. Com toda a crítica que se pode fazer à instituição policial brasileira, ainda são trabalhadores, ainda são servidores públicos. Eu acho muito esquisito isso aí. Não, e assim, sobre as famílias, muitas vezes, desses profissionais que são mortos, policiais, ou mesmo professores, quando as famílias reproduzem o discurso da heroificação, aí é compreensível, cara. É onde a pessoa se agarra, tá? Quando a pessoa tá ali naquele sofrimento, no luto, aí não tem que julgar, não. Faz parte. O que eu acho complicado é quando o Estado incorpora esse discurso. O Estado não tem que estar de luto. O Estado não tem que estar de luto. O Estado tem que agir. E o Estado, cabe ao Estado preservar os seus servidores. Preservar o bem-estar dos seus servidores. Quando o Estado vem com um discurso de heroificação, cara, quem é professor já sabe, é daqui pra baixo. Só vai piorar. Quando começa com papo de professor herói, só vai piorar, cara. Só vai piorar. Dizer que professor herói é a chave para explorar mais na próxima medida, na próxima decisão política, né? Aí quando estão falando de policial, cara, eu acho a categoria policial eu sei que tem policiais que me acompanham aqui, é para ficar esperto. Mas enfim, não quero também falar de mais coisas sobre isso. Até porque tem muita gente discutindo, e esse assunto aí já virou Eu vou só ficar no tópico que eu acho que me compete mais, aí é minha tradição, minha verve trabalhista, é meu cartaz do Brizola, quando eu tinha 5 anos no quarto, é de entender que quando o Estado vem com um papo de que a morte de um trabalhador que serve ao Estado é aceitável, eu acho que aí temos um problema. Ponto.
temos um problema. Que faz parte do processo isso. Não. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.